e do Espírito Santo. Amém. Fernando, bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente. Você tem uma hora para apresentar o seu conteúdo e depois fica aberto, então, para as perguntas, para a participação de todos. Bem-vindo. Boa tarde a todos. É com alegria que nós estamos aqui reunidos. Eu agradeço, desde o princípio, o convite que foi feito pelo Rodrigo, pelo Padre Mariosa, para estar aqui com vocês, para esse momento de partilha, né? Eu sou o diácono Fernando, aqui da nossa Diocese de Leopoldina, fui ordenado no 1 de maio, né? Sou um diácono ainda com pouco tempo de caminhada, mas muito animado ao povo de Deus. Trabalho aqui em Leopoldina mesmo, na Cúria Diocesana, como secretário do nosso bispo, Dom Edson, e nas paróquias de Nossa Senhora da Piedade, em Piacatuba, né, que é um distrito aqui ao lado de Leopoldina. Estou aqui para nós partilharmos um pouco, né, sobre a nossa fé, para nós enriquecermos a nossa caminhada. Quando eu dou para fazer essa palavra com vocês, essa formação, eu pensava um pouco que poderia trabalhar, né? Grupo bem diversificado, né? Ministros já veteranos, novos ministros, acho que proclamadores da palavra também, né? Como no princípio, e talvez pessoas de outras pastorais, enfim. Eu não estou bem inteirado de qual é o grupo todo, né? Um grupo grande. Estamos em mais de 40 pessoas. Então, eu pensei o que eu poderia trabalhar, porque a liturgia é muito vasta, né? E há muitos temas que nós poderíamos desenvolver. Mas decidi por trabalhar propriamente a missa, né? A missa, sob dois aspectos. Sobre um aspecto mais teológico, né, do que significa a missa, e depois uma segunda parte sobre um aspecto mais prático, das partes da missa, ao menos as partes principais que constituem a Santa Missa. É possível que algumas coisas que eu vou dizer, ou grande parte do que eu vou dizer, não seja nenhuma surpresa para alguns, mas os outros poderão usufruir dessas coisas que nós traremos como conhecimento, né? Ainda que sejam coisas, assim, de forma geral, muito notórias e conhecidas. Eu tenho dito, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida cristã ela se compara a um grande prêmio, né? Vocês já viram essas pessoas que ganham, né, no final do ano, na mega da virada, 300 milhões de reais, né? E esses 300 milhões de reais organizam a vida daquela pessoa, né? E podem ser motivo de realização e felicidade para aquela pessoa. Só que há um fenômeno que é muito conhecido, vocês já devem ter visto. Tem um prêmio muito alto, né, desses de loteria, e depois de alguns anos ficam pobres de novo. Não é muito incomum, não. Pessoas que ganham 300 milhões de reais e depois de 8, 10 anos estão de novo na pobreza. Até mais pobres do que o que era quando ganharam o prêmio, né? Porque fizeram dívidas. O que aconteceu com essas pessoas? Elas não souberam administrar o prêmio que elas receberam. Elas não souberam cultivar o que adquiriram, né? Porque o dinheiro, por maior que seja, o segredo dele não está na quantidade, na forma como é gasto, né? Há pessoas que ganham bem pouco e conseguem fazer muitas coisas. Outros ganham muito dinheiro e não conseguem fazer nada. O segredo está na forma como é administrado. Na nossa vida cristã, se passa mais ou menos parecido. É uma comparação que eu estou fazendo, né? Nós temos o grande tesouro da nossa fé, né, do nosso ministério, da nossa vida cristã, mas é preciso administremos isso, né? Porque senão esse tesouro acaba. Esse tesouro não produz, né? Ele não produz frutos para nós. Então, na nossa vida cristã acontece isso. Às vezes a pessoa crisma, mas a crisma não dá resultado. Às vezes a pessoa se casa, mas o casamento não dá resultado da perspectiva da comunidade cristã.
Às vezes eu me torno catequista, mas o meu serviço de catequista não é produtivo. No ministério de ministro extraordinário é a mesma coisa. O que acontece? A nossa vida cristã precisa ser administrada, precisa ser alimentada. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para conhecer melhor a nossa fé e poder alimentar essa fé que nós recebemos de Deus, essa pertença à comunidade que nós recebemos como chamado de Deus, para que ela produza os frutos que são necessários. De eu ser um ministro extraordinário da comunhão eucarística, né, cumprir lá muito bem a minha escala tal, se eu não sou uma pessoa que vivo o ideal eucarístico, que vivo o ideal da vida cristã, então é preciso administrar o grande dom que coloca nas nossas mãos. E eu escolhi para essa formação justamente a missa. Não apenas porque nós estamos aqui entre pessoas que exercem ou exercerão ministérios litúrgicos, né? Sobretudo na missa, mas porque a missa é o ápice da nossa vida. A missa é a celebração mais importante da igreja. E isso não pode haver dúvida entre os ministros extraordinários da comunhão e os proclamadores da palavra, né? Mas eu gosto do grupo de oração, eu vou toda quarta-feira no grupo de oração. Aí não precisa da missa. É errado. Né? Eu participo pela televisão porque é muito bonito, em Aparecida. Não. A televisão é para aqueles que não podem ir, né? É para aqueles que não podem ir agora na pandemia, os idosos, as pessoas que estão hospitalizadas, elas acompanham a missa pela televisão. Mas a participação da Eucaristia na comunidade cristã é o ápice da nossa vida religiosa, é o ápice da nossa vida católica. E se nós entendêssemos, meus irmãos e minhas irmãs, minimamente o que significa, o que produz a Santa Missa, quais que são os frutos da Santa Missa na nossa vida, nós não faltaríamos a missa. Nós valorizaríamos sempre mais esse grande mistério da Eucaristia, né? Então é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês que exercerão esse ministério. Para vocês exercerem bem o ministério, é preciso que vocês amem a Eucaristia. É preciso que vocês amem a celebração da missa. É preciso que vocês sintam prazer em participar da missa. Seja uma obrigação, como tantas vezes é para nós, porque nós não temos um conhecimento completo sobre o que ela significa, quais que são os seus frutos, o que significa cada parte dela. É preciso que a missa seja um momento de realização na nossa vida. E que participando da missa, nós felizes, próximos de Deus, próximos de Jesus, porque aí sim o nosso ministério será frutuoso. Frutuoso para que nós queremos servir e frutuoso na nossa própria vida espiritual. Há uma história que eu costumo contar, né? Que eu acho que é isso. Lá para os meus lados, lá no sul de Minas, que havia um funcionário da rodoviária que tinha uma responsabilidade muito peculiar. Todos os dias, quando o trem parava na estação, estava aí com um martelo especializado, batendo em todas as rodas, né? Vocês sabem que o trem tem rodas que deslizam sobre os trilhos. Com o martelo batendo nas rodas, né? Aquele homem fez aquilo durante mais de 30 anos. Chegou a hora dele aposentar o funcionário para aprender o serviço com ele. Aí ele foi lá e ensinou como é que o homem tinha que bater na roda. E o novo funcionário perguntou para ele: eu já entendi que tem que bater, mas qual que é o objetivo de bater na roda? E o homem não sabia explicar. Eu sei que tem que bater. Toda vez que o trem para aqui, eu saio com o martelo, bato em todas as rodas com o martelo e volto. Né? O homem trabalhou durante 30 anos aquilo sem entender o que aquilo significava. Qual que era o sentido daquilo? Batendo com o martelo na roda, pelo barulho do tinido do ferro, ele poderia perceber se a roda estava rachada. Porque a roda, em atrito com os trilhos, ela corre o risco de fissura, de rachar. Né? E se uma roda daquela quebra, pode descarrilhar o trem, tirar o trem de cima dos trilhos e provocar muitas mortes. Um acidente terrível, né? Como nós sabemos que acontecia antigamente, quando haviam muitos trens. Aquele homem, durante 30 anos, repetiu aquele trabalho que ele fazia aquilo.
né? Foi preciso que viesse um outro questionasse para ele mesmo parar e pensar, mas por que eu faço isso? Então, no nosso ministério não pode ser assim, né? Na hora do ofertório, quando o sacerdote está arrumando o cálice, né? Ali no ofertório, nós levamos para ele a água, o vinho e a água. Por que nós estamos levando aquela água? Por que o padre coloca aquela gota de água dentro do vinho? Às vezes a gente fica 30 anos fazendo aquilo, participando, ali presente, sem saber o que significa. Fazendo com aquele homem do trem, que batia na roda sem saber para quê. Então é muito importante nós conhecermos, nós entendermos, para amarmos verdadeiramente o nosso ministério, né? O nosso serviço. Como eu disse, portanto, a missa é o culto mais sublime que nós oferecemos a Deus. Nessa frase já há um grande ensinamento. A missa é um culto. A missa é uma celebração oferecida a Deus. A Deus. É por isso que a missa não... né? Como é que a missa começa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou é... Boa tarde a todos! Que alegria vocês aqui! Vamos dar uma salva de palmas para o padre, vamos dar uma salva de palmas não sei para quem. Ou seja, a missa é dirigida a Deus. A comunidade reunida, representada pelo sacerdote, que é o presidente da celebração. O padre não reza a missa. Todos nós rezamos. O padre preside a missa em nosso nome, oferecendo a missa como um culto a Deus. A missa é a Deus. Né? É por isso que ela não comporta certas coisas que se parecem com show, com auditório, com coisas assim. Por quê? A missa não é feita para o padre fazer para o povo, para o padre encantar o povo, o padre impressionar o povo. Não. O padre precisa, como ajudar o povo a rezar. Mas rezar a Deus. A missa, portanto, ela tem sempre como ápice, ela tem sempre como direcionamento a Deus. É a Deus que nós estamos dirigindo, que é o centro de tudo, né? Não tem outro caminho com relação a esse culto. Portanto, é o culto mais sublime oferecido a Deus, né? E nós vamos à missa não é apenas para pedir, né? Mas nós vamos à missa para várias finalidades. Podemos resumir em 4. Nós vamos à missa para adorar, para prestar ação de graças a Deus, para pedir perdão pelos nossos pecados e também para fazer os nossos pedidos a Deus. Né? Essas são as 4 finalidades da missa. E a missa, né, que é um rito, que é um conjunto de cerimônias já estabelecidas pelas quais se presta esse culto a Deus, a missa atualiza o sacrifício de Jesus. Né? Nós temos toda a história da nossa salvação. Né? Deus que criou o mundo, que falou pelos juízes, pelos profetas, né? E nós temos a encarnação, quando Jesus vem a esse mundo. Né? Jesus tem toda a sua vida, da sua pregação, e ele derrama até a última gota do seu sangue na cruz pela nossa salvação, em resgate de cada um de nós. A missa faz presente justamente o mistério de Jesus no Calvário. Aí alguém poderia perguntar, mas então Jesus morre de novo? Não, Jesus não morre de novo. Jesus morreu uma vez por todas. Mas por graça de Deus, né, na fundamental, a missa atualiza tudo aquilo que aconteceu na morte de Jesus na cruz. Então, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que receberam aqueles que estavam ali aos pés da cruz, Maria, São João, os apóstolos, a humanidade inteira, tudo aquilo, pela Santa Missa, é atualizado na nossa vida. Portanto, vejam bem, mais uma coisa importante. A missa é o culto mais importante que nós oferecemos a Deus. E que culto é esse? É o culto que renova o sacrifício de Jesus na cruz. E que renova, portanto, a nossa própria salvação. Porque a nossa salvação nos vem pela cruz, pelo mistério da cruz. Portanto, na missa,
nós recebemos de novo, nós atualizamos a graça da salvação conquistada por Jesus um dia para cada um de nós, né? Então, a missa é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sacrifício tem aquelas 4 dimensões que eu dizia. A missa é um de adoração. Então, quando nós vamos para a missa, nós estamos ali para adorar a Deus. É o culto perfeito de adoração a Deus. Mas vejam bem, o sacrifício é oferecido por Jesus mesmo. Então, não somos nós em primeiro adoramos a Deus. É Jesus que na missa adora a Deus em nosso nome. E por isso que nós podemos dizer que é a renovação do sacrifício do Calvário. Jesus pregado na cruz, lá 2020 anos atrás, Jesus estava adorando ao Pai na cruz. O sofrimento dele, o sacrifício dele, era um sacrifício de adoração a Deus. Ele estava pregado na cruz, ele permitiu estar pregado na cruz como forma de adorar ao Pai, de reconhecer que Deus é Deus e que as criaturas precisam se submeter a esse Deus. Né? E na missa acontece justamente a mesma coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é uma coisa tão palpável que, vejam bem, a gente não para pensar. Deus que criou o céu e a terra aceita se tornar um de nós, aceita se tornar uma criatura humana, né? A encarnação. E a gente não para pensar que Jesus, né? Que o menino Jesus passou fome, passou frio, foi uma criança pobre, né? Nasceu lá cercado de animais, desprezado pelos homens, porque não tinha nenhuma hospedaria em que Nossa Senhora pudesse dar à luz. Deus se sujeitou a tudo isso por amor de cada um de nós. Mas mais do que isso, ele deu a vida. E mais do que isso, ele se deixou como pão. Deus, que era o criador de tudo, aceitou ser homem, que morre, e sendo homem, se deixou no meio de nós através do pão. O pão que nós podemos jogar no chão, o pão que nós podemos pisar em cima, o pão que nós podemos, se tivéssemos, né, esse desrespeito e essa profanação, que nós poderíamos até atirar aos cães. Quer dizer que Jesus presente na patena, Jesus presente no altar, na forma de pão, ele está adorando a Deus com a sua humildade, porque a presença de Jesus no pão e no vinho nada mais são do que um gesto enorme de humildade da parte de Deus, que se coloca de forma inferior a nós, porque nós somos maiores do que o pão, né? Nós nos alimentamos do pão e Deus se deixa enquanto pão. Então vejam bem, ali sobre o altar, as espécies do pão e do vinho, né? Nas espécies do pão e do vinho, Jesus está adorando a Deus. E a adoração que Jesus presta a Deus toca e comove o coração de Deus. Porque Jesus é o Filho amado. Jesus é a imagem do ser humano por excelência. Jesus é o sem pecado. Então, ele pode adorar ao Pai suficientemente. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, por mais que nós façamos, por mais que nós sejamos humildes, por mais que nós sejamos fiéis, por mais que nós sejamos devotados, a nossa adoração nunca será o suficiente para reconhecer que Deus é o Supremo, e nós somos criaturas dependentes. Então nós precisamos que Jesus adore por nós, e é isso que acontece durante a missa. No momento em que o padre diz as palavras da consagração, Jesus está se rebaixando na forma de pão em sacrifício de adoração. Ele está adorando a Deus por cada pessoa que está ali. Por isso, não tenha dúvida. Se você participa da Eucaristia, se você participa da missa, se você participa com fé, se você participa com espírito de piedade, você está prestando a Deus a verdadeira adoração. Porque você está adorando a Deus através de Jesus. Ou Jesus está adorando a Deus em seu nome, né? A Aline que está aí, né? Aline, Amparo, Andresa, Manuel, Lindalva. Quando vocês estão na missa, Jesus está dizendo a Deus: meu Pai, eu vos adoro. Adoro em nome da Aline, que não sabe vos adorar como é preciso. Vos adoro em nome da Amparo, da Andresa, da Lindalva, do Manuel, do Fernando, da Lúcia.
Jesus está adorando a Deus em nosso nome. Então, essa é a primeira finalidade da missa. A missa é a renovação do sacrifício de Jesus, que é um sacrifício de adoração. Da mesma forma, eu repito, como na cruz, Jesus pregado, sofrendo, estava adorando a Deus, também na missa, ele está adorando a Deus em nosso nome. Na cruz, ele adorava a Deus em nome de todos os homens, de todos os tempos, todos aqueles que já tinham existido e todos aqueles que ainda existiriam. E na Santa Missa, Jesus renova essa adoração a Deus em nome de cada um de nós que estamos ali presentes. E também daqueles pelos quais nós rezamos, inclusive os falecidos, os mortos. É um mistério grande demais, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não paramos para pensar nisso e nós temos a pretensão de que serão as nossas palavras humanas que fará menos ou mais eficaz a nossa oração. Não. As nossas palavras são sempre insuficientes. É Cristo que adora em nosso nome. E isso acontece na Santa Missa. Vejam bem, por isso que nenhuma outra celebração substitui aquilo que a missa é. Porque é ali que Jesus está adorando em nosso nome. Portanto, a missa é um sacrifício de adoração. A missa é também um sacrifício de ação de graças. Por quê? Porque no Calvário, pregado na cruz, derramando o seu sangue precioso pela nossa salvação, Jesus estava prestando um sacrifício de ação de graças a Deus, de agradecimento a Deus. Jesus, sofrendo na cruz, agradecia a Deus por todas as maravilhas que Deus fez em favor do ser humano, desde a criação até aquele momento. E na Santa Missa também é renovado o sacrifício de ação de graças. Então, às vezes, nós pensamos, como é que eu vou agradecer a Deus que me dá tantas coisas boas, que me alcança tantas graças e tantos benefícios? É na missa que nós agradecemos a Deus, porque a missa é a renovação do sacrifício de ação de graças. Agora, não somos nós que simplesmente agradecemos pela nossa voz. Somos nós, enquanto comunidade reunida, que agradecemos a Deus pela voz de Jesus, que se faz presente em Eucaristia. De Jesus que renova o seu sacrifício redentor. Então, portanto, a missa é um sacrifício de ação de graças. Se você precisa, inclusive a palavra Eucaristia significa ação de graças, né? Se você quer agradecer a Deus, como se deve agradecer, vá à missa, porque a missa é a renovação do sacrifício de ação de graças. Portanto, adoração e ação de graças. A missa, meus irmãos e minhas irmãs, é a renovação do sacrifício de expiação dos nossos pecados, né? Muitas vezes nós achamos que é só isso que Jesus fez na cruz. Nós nos esquecemos da adoração, da ação de graças e da petição. Nós achamos que Jesus, no alto da cruz, apenas pagou os nossos pecados. E não é, né? Esse é um dos aspectos. E é renovado também na missa. Jesus, no alto da cruz, crucificado, elevou ao Pai um sacrifício de expiação. Ele derramou o seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. E a missa é também a renovação do sacrifício de expiação. A cada Santa Missa se renova aquilo que Jesus fez no Calvário em nosso benefício, né? Nós oferecemos a Deus um sacrifício pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa reconciliação perfeita com Deus. Portanto, a missa é também um sacrifício de ação, de perdão dos nossos pecados. E, finalmente, a missa é a renovação do sacrifício de petição. Né? Nós vamos à missa também para pedir, né? E Jesus, no alto da cruz, pedia ao Pai. Jesus oferecia a sua vida em petição por nós, né? Lá no alto da cruz, Jesus rezava por cada um de nós. E na missa também, Jesus reza por cada um de nós. E ele eleva a Deus as nossas intenções. Ele eleva a Deus os nossos pedidos. Por isso, aquilo que nós temos a pedir, não há um momento mais adequado para nós pedirmos que durante a Santa Missa. Porque não seremos nós pedindo. Será Jesus pedindo em nosso nome. Será Jesus elevando até o trono de Deus em nosso nome. Vejam, meus irmãos e irmãs, que grandiosidade que é o sacrifício da missa, a celebração da Santa Missa. E muitas vezes nós banalizamos aquilo, né? Nós achamos que é um jogralzinho, né?
o padre falando, a gente respondendo. Não, coisas maravilhosas estão acontecendo ali naquele momento. Coisas que nós não saberíamos descrever com tanta facilidade, porque é justamente a renovação desse sacrifício da cruz, né? A missa é uma oração comunitária. A missa é sempre comunitária, né? Porque Jesus derramou o seu sangue por nós todos. Portanto, a renovação do sacrifício da cruz é sempre uma renovação comunitária. Podem estar poucas pessoas reunidas na igreja, mas a missa será sempre um ato comunitário de culto a Deus. É a igreja que celebra a Deus, que recebe os frutos da Santa Missa, né? Então é preciso que nós tenhamos essa consciência dessa importância, né, do quanto é completa essa oração que a missa significa, né, do quanto é completo esse rito que a igreja propõe, a ação da Eucaristia. O culto em que nós, de fato, adoramos, prestamos ação de graças, pedimos perdão dos nossos pecados e elevamos a Deus as nossas intenções, né? Ou seja, fechamos aí o quadro de tudo aquilo que propicia para nós e de tudo aquilo que a missa significa para cada um de nós, né? A missa, meus irmãos e minhas irmãs, assim, coisas muito gerais, né? Mas que são fundamentais para o nosso conhecimento, que a gente não pode perder do horizonte, né? Nós não podemos esquecer disso, né? Que é Jesus que está ajoelhado ali em forma de pão e vinho, né? Pedindo por nós, rezando por nós. É Jesus que está atualizando aquele sacrifício ali pelas palavras do sacerdote que age na pessoa de Cristo, que é a cabeça do povo, rezando em nome da comunidade que está ali reunida e ativa e participante. Não podemos perder a mística, né? Essa dimensão sobrenatural da missa. A missa não é um encontro, não, gente, né? A missa não é um simples encontro da comunidade que se reúne. É tudo isso, mas é muito mais do que isso. A missa é um culto sobrenatural, né, prestado a Deus. A missa é um culto místico prestado a Deus. Porque as coisas mais importantes que uma missa nós não conseguimos ver, né? Quando o padre, o sacerdote, repete as palavras da consagração, os anjos do céu se tornam presentes ali, todos os espíritos puros, adorando a Jesus sobre o altar, adorando ao próprio Deus, né? E nós devemos nos colocar na mesma posição, né, de adoração. Gente, a missa, a Eucaristia, ela é celebrada a partir de um rito, né? O que é rito? Né? O Rodrigo vai se lembrar bem das nossas aulas lá em Taubaté do Padre Joãozinho. Rito se parece muito com uma outra palavra, ritmo. Rito e ritmo são mais uma coisa. O que é o ritmo da música? É aquela marcação que torna a música harmônica e que tem uma lógica idêntica do começo ao final, né? É o ritmo daquela música, é a marcação daquela música. Portanto, o rito da missa é o quê? Todas as vezes em que você for à missa, a missa terá a mesma estrutura. É claro que há algumas variações, né? A depender do mistério que nós estamos celebrando, a depender da solenidade daquela missa, né? A depender se é uma ou é uma missa ferial. Mas essas variações são muito pequenas e às vezes elas são variações apenas de conteúdo, não de forma, porque a forma da missa, o rito da missa é sempre igual, é sempre o mesmo, estabelecido pela igreja. E de onde que, né? Ou será que nós não podemos sugerir para o padre colocar a comunhão no começo da missa? Podemos? Não podemos, porque já existe um rito. E de onde que vem esse rito? Esse rito foi amadurecido pela igreja durante 2000. Essa missa que nós celebramos é a mesma missa que as primeiras comunidades cristãs celebravam, como nós vemos lá no famoso livro Peregrinações de Etéria, que é um livro do princípio do cristianismo, e que já demonstra, né, que a missa, a Eucaristia celebrada nas comunidades era muito parecida com essa que nós celebramos. Portanto, o rito da missa foi amadurecido no decorrer dos séculos,
até chegar à forma que nós temos hoje. Então, rito significa isso. Todas as vezes que nós formos à Eucaristia, que a missa se organizará, se desenvolverá da mesma maneira, né? Sem grandes variações. Isso que significa o rito. Agora, uma coisa muito importante, todos vocês, ministros, tudo isso que eu estou falando, gente, são coisas muito básicas. Saber para exercer bem o nosso ministério. Não é nada de complexo, de profundo. Isso é o básico do básico, né? O que é a missa? Qual que é o significado da missa? Para que serve a missa? Quais são os benefícios da missa para cada um de nós, né? O rito da missa. Uma coisa muito importante com relação ao rito da missa. A missa está dividida em duas grandes partes. Liturgia disso, liturgia daquilo. Quem que poderia dizer para nós quais são as duas grandes partes nas quais está dividida a missa? Quero que alguém fale, que eu já estou ficando rouco. Lindalva. Rito da palavra e rito da Eucaristia. Muito bem. A primeira parte é a liturgia da palavra, né? Ou palavra, e a segunda parte é a liturgia eucarística ou rito da Eucaristia. Então, toda a missa estará dividida em duas partes principais, né? Qual que é o momento mais importante da liturgia da palavra? Alguém poderia nos ajudar? Qual que é o momento mais importante da liturgia da palavra? O Evangelho. O Evangelho, né? Então, na liturgia da palavra, nós temos como coração a proclamação do Evangelho, né? Vocês vão percebendo, gente, como que os ritos que nós celebramos, como que as cerimônias nas quais a missa, elas evidenciam essa importância. Nós ouvimos as leituras da missa em qual posição? Sentado, deitado, qual posição? Sentado. Sentados. Assentados. E quando é a proclamação do Evangelho, o que nós fazemos? De Nós pé. nos colocamos de pé. Então vejam bem, todas essas coisas estão demonstrando para nós. Vocês já viram que nas missas mais solenes, duas velas vêm e ficam ao lado do Evangelho, no momento da proclamação? Demonstrando justamente o mais importante, o ápice da primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, é o Santo Evangelho, né? Que são as palavras de Jesus dirigidas a nós. E o ápice, o momento mais importante da segunda parte, da liturgia eucarística, qual é? Olhem na nossa postura corporal que vocês vão saber. Alguém fica ajoelhado na hora do ofertório? Consagração, é. O momento da consagração. Muito bem. Ô, gente, parece uma coisa muito primária, muito simples, mas são coisas que às vezes nós não temos na nossa cabeça, que às vezes não estão claras para nós, né? Então, a missa está dividida em duas partes principais: liturgia da palavra e liturgia eucarística. A parte tem como momento mais importante o evangelho, o ápice, né? O ápice, o cume, o mais alto, o evangelho. E a segunda parte, que é a liturgia eucarística, tem como momento mais importante, como ápice, como cume, a consagração, né? A consagração, quando a gente repete as palavras de Jesus, tomai todos e comei, né? Toda aquela oração. E depois o cálice, tomai todos e bebei, e apresenta para nós. É naquele momento, propriamente, que acontece o milagre da Eucaristia, né? Que em linguagem eucarística nós chamamos de transubstanciação, né? Quando Jesus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies do corpo, do pão e do vinho. Portanto, a missa está dividida em duas partes: liturgia da palavra, liturgia eucarística e consagração, né? São as partes, digamos assim, mais salientes da celebração da Santa Missa. Mas a missa é constituída também de outros ritos. E é importante que nós entendamos qual que é o sentido desses ritos. A missa começa... Como é que começa a nossa missa? Amparo,
Começa com a invocação da Santíssima Trindade, com canto, depois a acolhida ali, a invocação da Trindade. Muito bem, Amparo, isso mesmo. A missa começa com o canto, né? Ou com a antífona de entrada, mas ela começa sempre com um canto, né? E durante o canto, enquanto nós estamos cantando o canto de entrada, o que está acontecendo? Está todo mundo no lugar parado ou tem alguém em movimento? A acolhida do A procissão, é. Muito bem. Enquanto nós estamos cantando o canto de entrada, a equipe de celebração, junto ao presidente, estão entrando em procissão. Gente, aprendam uma coisa. Se vocês levarem isso daqui hoje, eu estou satisfeito. Na missa, não existe nada por acaso. Nada que é feito por beleza, por teatro, nada disso. Todos os gestos durante a missa, eles têm um significado muito profundo, né? Então, a procissão de entrada também tem um significado, né? Aquelas pessoas que estão entrando ali, elas não estão entrando porque elas são mais bonitas, mais importantes, mais santas, não. Elas estão entrando representando todos que estão presentes, né? Quando nós participamos com o canto, cantando, estamos em procissão. E a nossa procissão é representada por aquela equipe de celebração que entra juntamente com o padre. Portanto, a procissão de entrada é uma parte constitutiva da missa. Ela não é apenas porque está lá no fundo e tem que ir para o altar. Não. Parte do rito da missa. Por quê? Porque ela representa a nossa caminhada neste mundo em direção a Deus. No altar está representada a nossa salvação. Então, nós caminhamos da porta de entrada da igreja, isto é, do mundo em que nós vivemos, somos chamados a viver a nossa fé, nós caminhamos da porta de entrada da igreja para o altar. Isso é, nós caminhamos do mundo em direção à nossa salvação. Então, em cada missa, nós somos chamados a nos recordar disso, que nós somos um povo acadêmico. Na Eucaristia, nós estamos antecipando aquilo que nós viveremos na eternidade do céu. Nós estamos com um objetivo, e a missa é a antecipação desse objetivo, que é a vida na presença de Jesus, que é a vida na presença de Deus. Portanto, a entrada é verdadeiramente uma procissão. Se não dá para entrar lá da porta da igreja, que se entre ao menos, mas que haja alguma procissão. Porque essa procissão, como eu disse, ela é teológica, né? Depois o sacerdote ao altar. O que ele faz diante do altar? Ele faz a inclinação, a reverência. Por que faz a reverência? Para mostrar que nós todos somos criaturas que precisamos nos inclinar diante de Deus. Por mais que o mistério esteja ali nas nossas mãos, por mais que sejamos nós a celebrar aquele mistério, a fazer acontecer aquele mistério, nós somos sempre criaturas humildes diante de um mistério que nos ultrapassa, que é muito maior do que nós. É por isso que quando nós chegamos diante do altar, nós fazemos então a reverência, né? Nós reverenciamos aquele mistério do qual nós vamos participar. O sacerdote presidindo a Eucaristia, os ministros extraordinários participando da distribuição da Eucaristia, os proclamadores da palavra, proclamando a palavra de Deus para a Assembleia reunida, todos nós nos inclinamos diante do mistério. O sacerdote faz mais, ele beija o altar. Por que o sacerdote beija o altar? O beijo é um sinal esponsal. O sacerdote, com o beijo no altar, ele quer significar que ele tem a sua vida toda doada a Deus, que ele tem um coração indiviso, e por isso ele beija aquele sinal do sacrifício, aquele sinal da presença de Deus, que é o altar, né? E inicia-se a celebração com a saudação trinitária, com a saudação inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nessas palavras, nós estamos resumindo o principal mistério da nossa fé. Qual que é o maior mistério da nossa fé? Deus é uno e trino, né? É um único, nós adoramos a um único Deus em 3 pessoas. Todas as nossas celebrações, elas começam e terminam dessa forma. E também a missa. Ela é iniciada em nome da Santíssima Trindade, né? Invocando a presença da Santíssima Trindade, né? Depois nós temos a saudação. Aqui é muito importante, gente.
José está apresentando alguma coisa aí. Como é que é o cumprimento que o padre faz na missa para nós? Depois que o padre faz o sinal da cruz, como é que ele fala para nós? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E nós respondemos, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Gente, essa é a saudação litúrgica. Esse é o bom dia da liturgia. A missa não começa com boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho... Não. A missa começa dessa forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Vejam bem, é uma saudação, é um cumprimento. Igual nós falamos, bom dia, tudo bem? Como é que você está? E a família? Boa tarde, oi. Esse é o cumprimento da missa. Naquele momento, o sacerdote está nos cumprimentando toda a comunidade que está ali reunida, né? Depois o sacerdote pode, com palavras espontâneas, fazer uma pequena introdução ao mistério que está sendo celebrado e passa-se, então, ao ato penitencial, né? Ao momento do pedido de perdão, que é bíblico, né? Antes de nós nos aproximarmos de Deus, é preciso que nós nos reconciliemos com Ele. Então, nós passamos ali a um momento de exaltação, né? Da misericórdia de Deus. O ato penitencial, quando rezado, ele é composto de duas partes que nos ajudam a compreendê-lo na sua completude. A primeira parte é o confesso a Deus, que é propriamente penitencial. Mas a segunda parte é o Kyrie, que nós chamamos, que é o Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Isso no grego, que é Christeleis, Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison, isso é muito mais um hino de exaltação da misericórdia de Deus do que propriamente um pedido de perdão. Portanto, no ato penitencial rezado, nós temos a completude desse, que é um reconhecimento da fragilidade, é uma confissão dos pecados, mas é mais do que isso, um hino de exaltação da misericórdia de Deus, né? De que o nosso Deus é misericordioso. Então, o ato penitencial, né? Tudo isso nós estamos na primeira missa, nós estamos na liturgia da palavra, por assim dizer, né? Nos ritos iniciais. Depois nós temos o quê? Nós temos o Glória, né? Que é um hino muito antigo, que foi constituído dentro da tradição da igreja, e que é um hino de exaltação e das pessoas da Santíssima Trindade, né? Do nosso Deus uno e trino, né? O glória tem que ser naquela letra, né? Naquela letra estabelecida pelo missal, estabelecido pela igreja. Depois do glória, nós temos né? A oração começa como? Poderia alguém dizer aí? Qual que é a palavrinha que o padre diz? Sempre igual quando vai começar a oração. Oremos. Por que o padre diz oremos e não começa logo a oração? Rezar, né? Essa oração se chama oração da coleta. Por quê? O padre vai arrecadar dinheiro de alguém? Não. Da coleta das intenções, das orações para aquele sacrifício, para aquela missa que está sendo celebrada, né? Então, mais do que as intenções que são lidas no início da missa ou em outro momento, esse é o momento de nós colocarmos as nossas intenções, de nós rezarmos, né? Por isso que o sacerdote diz, oremos. E se nós formos falar de uma forma mais mística, nós poderíamos dizer que os anjos correm toda a igreja, recolhendo as nossas intenções e levando-as, junto com a oração do Padre, até Deus. Então, da coleta, oremos. É o momento, ali deve haver um momento de silêncio, e é o momento de nós colocarmos no íntimo do coração as nossas, de nós nos sintonizarmos com aquilo que está sendo celebrado e de rezarmos verdadeiramente a Deus, né? É preciso rezar na missa. Disse o culto mais sublime que nós oferecemos ao Senhor. Então, o sacerdote reza a oração do dia, né? A oração
que é própria de cada missa e que resume, por assim dizer, o mistério que nós estamos celebrando. A oração do dia é dirigida a... As orações da missa são sempre trinitárias, mas elas são dirigidas a quem? Eu disse no início, a missa é um sacrifício oferecido a... Coragem. A quem a missa é oferecida? A oração que o padre reza, ela é dirigida a quem? A Deus Pai. A Deus Pai. Muito bem, a Deus Pai. Só há uma oração na missa que é dirigida a Deus Filho, que é aquela oração no rito da comunhão que o padre fala. Senhor Jesus Cristo que dissesse aos vossos apóstolos. Vocês lembram daquela oração? É a única oração da missa que é dirigida a Deus Filho. Todas as orações da missa são trinitárias, oferecidas a Deus Pai, pelo Filho na ação do Espírito Santo. Né? É o Filho que está se oferecendo, é o Filho que reza ao Pai. E nós rezamos com o Filho na ação do Espírito Santo. Portanto, a oração do dia, né, todas as orações da missa são dirigidas ao Pai, a Deus Pai. Né? Nós passamos, então, concluímos ali os ritos iniciais e passamos, após a oração, propriamente ao rito da palavra, né? Que é constituído da primeira leitura, do salmo, da segunda leitura, a depender da celebração, né? As leituras durante a semana é uma única leitura e o salmo, né? A aclamação do evangelho, o evangelho, a homilia e a oração dos fiéis, né? Então, essas partes constituem o rito da palavra propriamente. A primeira leitura pode ser um livro, em geral, nas solenidades, nas festas, nós lemos ali um trecho do Antigo Testamento, né? Em geral, a segunda leitura é do Novo Testamento, é uma carta, né, de São Paulo, é um trecho dos Atos dos Apóstolos. O Salmo, nós sabemos que é retirado dos 150 salmos, que são atribuídos ao rei Davi, né? Embora os biblistas não tenham uma convicção de que, de fato, seja de autoria do rei Davi, mas são poesias que foram feitas para ser cantadas. Foram poesias escritas pelo povo de Israel, e que eles usavam para rezar, e que nós usamos até hoje também para rezar. Os salmos, né? O salmo deveria ser sempre cantado, ou ao menos o seu refrão, porque é uma poesia escrita para ser cantada, né? E a liturgia da palavra, a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, nos estão preparando para o evangelho, né? Porque o evangelho é a palavra de Jesus. Numa escala hierárquica dentro da palavra de Deus, o evangelho ocupa o lugar mais alto, porque é o próprio Jesus que fala a nós, né? Nós sabemos que todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus, é uma preparação para o evangelho, né? E tudo aquilo que vem depois do evangelho, as cartas, os Atos dos Apóstolos, são também ajudas que nós recebemos para viver o evangelho, mas estão em função do evangelho. Portanto, toda essa parte inicial da liturgia da palavra, do rito da palavra, nos está ajudando para o evangelho, né? Que é o momento mais importante dessa primeira parte. Antes do evangelho, dada a sua importância, né, dentro do contexto da missa, nós temos a aclamação, né? Que é um hino, em geral, com exceção do tempo quaresmal, né, e do advento também, é um hino aleluiático, que nós chamamos, né? Um hino de aleluia, né? Em que nós cantamos o aleluia, depois um pequeno refrão relativo ao próprio evangelho e repetimos o aleluia, né? É uma saudação, é uma aclamação à palavra que Jesus nos dirige, né? O evangelho. Aqui eu faço uma observação muito importante para vocês, para que vocês fiquem muito atentos a isso, né? Na igreja, nós temos todo o respeito e todo o carinho pelo livro das Sagradas Escrituras. Mas para nós, na igreja, o que é sagrado não é o livro, mas o que é sagrado é a palavra. Muito maior, muito mais importante do que o livro. Porque a palavra é o próprio Cristo falando conosco, né? E o livro é uma expressão da palavra, mas não é propriamente a palavra toda. Por isso, na igreja, tem muito sentido a proclamação. É a palavra proclamada que é por nós venerada, né? É a proclamação que é por nós reverenciada. Não é tanto o livro,
Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o mês da Bíblia, né? Com essas iniciativas que são todas bonitas, mas entendidas, né? O mês da Bíblia é para nós proclamarmos a palavra, entendermos a palavra, mas não é para fazer tanta entrada da palavra, reverências à palavra, ao livro da palavra, eu digo, né? Não é para a gente ficar idolatrando, entre aspas, o livro, porque não que é sagrado, é a palavra que é sagrada que o livro contém, né? Então, alguém poderia perguntar assim, será que em vez da gente ler, não pode todo mundo ler em voz baixa? Todo mundo ter o texto e ler em voz baixa? Não, porque para nós o sagrado não é o texto escrito, é o proclamado, é a palavra dita, né? Pela qual Jesus nos orienta e se faz presente no nosso meio, né? Aí nós temos então o evangelho, né? Que é iniciado e concluído de uma forma diferenciada com relação às leituras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamar de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. E no final, palavra da salvação. Após a ação do Evangelho, nós temos a homilia do padre, né? Nós temos a reflexão proposta pelo sacerdote, pelo presidente da celebração, né? Ou por um diácono, se estiver presente, ou pelo bispo, né? Se for ele a presidir. A homilia, meus irmãos e minhas irmãs, também faz parte da palavra de Deus. Aliás, também faz parte da palavra de Deus, não. Também faz parte do rito da palavra, porque é a atualização daquela palavra para a vida daquela, né? E é muito importante que nós ouçamos com muito carinho a homilia que o sacerdote dirige a nós. Quantos de nós, às vezes, falamos assim, Deus não é comigo, né? Eu peço tanto um sinal a Deus e não recebo, e Deus está falando. Toda a Eucaristia é a hora que Deus fala conosco. Temos que ter. Elisa Mota, mas a entrada da vida é simbólica. Eu não consegui ler aqui, depois eu faço um comentário. Então, gente, é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade, que Deus está falando conosco. De que Deus está falando conosco pela sua palavra. Na missa, Deus está se comunicando em toda a nossa vida, mas particularmente naquele momento mais sublime do culto que nós elevamos até Deus, certo? E a homilia também faz parte da liturgia da palavra. É preciso que nós ouçamos e com carinho a homilia, né? Que deve ser sobre a palavra proclamada, né? Deve ser catequética também, né? Abordando o pensamento da igreja, a doutrina da igreja sobre muitas coisas, mas sempre sobre a palavra, né? Não é hora de falar de futebol, não é hora de falar de novela. É claro que cada um de nós usa os recursos oratórios que tem, né? Cada um dos recursos que tem. A gente conta uma história para ilustrar, a gente usa de uma comparação, mas não é hora de conversas paralelas, digamos assim, mas de nos concentrarmos naquilo que a palavra está trazendo até nós, né? E depois da homilia, que Deus nos está falando, então, a oração da comunidade, né? Que nós chamamos também de preces. Eu disse que lá no Oremos, né? Nós fazemos as nossas intenções no coração. E aqui também nós vamos rezar a Deus. Qual que é a diferença que tem entre as intenções que nós colocamos lá no Oremos, na oração da coleta, e a oração da comunidade? O próprio nome está dizendo. A oração da comunidade é uma oração da comunidade, né? É uma oração da igreja que está ali reunida. Então, as preces da Assembleia, como nós costumamos chamar, elas têm mais ou menos igual, né? Uma prece pela igreja, uma prece pela comunidade reunida, uma prece pelos necessitados, uma relativa a um momento que nós estamos vivendo. Ela é oração oficial e pública, né? Daquela comunidade que está ali reunida, né? Agora, fazer uma pergunta, sobretudo para os que estão, para os mais veteranos que estão aí, né? Que conhecem bastante a liturgia. Como é que é as preces, né? Uma pessoa vai lá na frente, fala uma parte e nós respondemos, não é assim? É assim, não é? Isso. Agora eu pergunto para vocês, o que é a prece? É a parte lá na frente pela pessoa ou é a nossa resposta? O que é a prece? Alguém se arrisca?
Na verdade, eu nunca tinha imaginado dessa forma, mas se a gente for pensar assim, é a resposta, né? É a resposta, por isso que não é resposta. Essas provocações, gente, elas são justamente para a gente avaliar, né? Na verdade, a oração da comunidade, como é que ela é formada? Como é que ela é entendida? Existe uma proposição que é feita por um irmão, né? Por uma pessoa da comunidade, em nome de toda a comunidade, faz uma proposição. E nós fazemos a prece. Todos nós juntos fazemos a prece. Então, o que é a prece? A prece é, Senhor, escutai a nossa Nossa prece. prece. Exatamente. Então, gente, vamos fazer as preces? Não. A prece será sempre aquela parte que nós costumamos chamar de resposta. Então, às vezes, assim, eu não vou dizer que dói no ouvido, porque não dói, não. A gente compreende e sabe que as pessoas fazem com muito carinho as coisas. Mas quando a nossa resposta será, Senhor, escutai a nossa prece. Não está correto, né? Porque, na verdade, aquilo é que é a prece. Aquilo que é dito lá na frente é a proposição pela qual nós vamos rezar. Mas a prece é aquilo que nós todos rezamos juntos. Uma questãozinha aí para ajudar vocês a pensarem nessas coisas que às vezes passam despercebidas, né? Outro dia eu participei de uma missa, só para verem como são coisas engraçadas que acontecem, né? Normais também. E a senhora que foi ler as preces, né? As motivações, muito nervosa, aí ela falou assim, a resposta do nosso questionário será, Senhor, escutai a nossa... Não sei se ela é professora, dando aula em live, né? O pessoal está tudo com a cabeça meio fora com essa pandemia. A senhora falou assim, a resposta do nosso questionário será, Senhor, escutai a nossa prece. Então, vejam bem, está fora, não é resposta, não. É a nossa prece, Senhor, ouvimos, por exemplo, né? E assim por diante. Ô, Rodrigo, mas aí, como que a gente fala, então, no caso? Que é muito comum falar a resposta será. Vai falar o quê? A prece será? Como é que fala? Qual a palavra que vamos usar no lugar da palavra resposta? Deixa eu falar primeiro, peraí. Nós não estamos aqui para mudar a liturgia, para decidir como é que nós vamos falar, isso vocês vão resolver num outro momento. Nós estamos aqui para fazer uma reflexão, né? Uma reflexão. Há muitas formas de se fazer isso. Nós podemos dizer, a nossa oração, Senhor, escutai a nossa prece será, Senhor, ouvi-nos, né? O foco não está no que nós vamos falar, o foco está em nós entendermos o que está acontecendo, né? Porque aí, se nós chegarmos uma hora a modificar, né? Não é para ninguém chegar hoje de noite lá na missa que eu falei aqui. Né? Nosso objetivo aqui é ampliarmos o nosso conhecimento, é pensarmos um pouco mais, para quem sabe, entendimento com todas as pessoas que estão envolvidas, com o nosso sacerdote, nós virmos um dia modificar alguma coisa. Né? Mas nosso objetivo não é apontar o que está certo, porque se você for olhar estritamente também, gente, não é uma coisa grave, né? Mas dentro do sentido da oração da comunidade, não tem tanto a ver, né? Entender que a prece é aquela proposição que é feita lá, né? E que o outro é uma resposta. Não vi bem quem falou, mas espero que tenha respondido. Se o Rodrigo quiser acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que também, Fernando, isso é um vício que a gente adquire quando a gente usava muito jornalzinho, aqueles livrinhos, que ele vem, inclusive, com um Rzinho de resposta lá na frente. Então, a gente foi, de vez ter recebido uma colaboração ou uma formação através dos periódicos litúrgicos, que é o jornalzinho Domingo, etc., a gente foi deformado. Então, gente, a gente tem que ir percebendo. Exatamente, é isso mesmo. São vícios que foram adquiridos, né, costumes. Nós nunca podemos esquecer, gente, que a reforma litúrgica, né, do Vaticano II, ela tem apenas 50 anos, é pouco tempo, né? Muitos aí que estão ainda nas nossas comunidades se lembram de quando a missa era em latim e tudo isso. Então é normal que as coisas elas se desenvolvam
lentamente, né? Nós não podemos cobrar também das nossas comunidades uma perfeição, conhecimento absoluto, por isso que o Rodrigo disse, né? Muitas vezes nós fomos induzidos pela prática. Olha os comentários da missa, né? Antigamente, se não houvesse comentário, poucos anos atrás, se não houvesse os comentários, parece que a missa não estava nem valendo, né? E hoje nós temos um entendimento diferente, né? Que na medida do possível é melhor que não haja comentários, né? Que o rito da missa aconteça por ele só, né? Com naturalidade, com desenvolvimento, sem a necessidade de intervenções toda hora explicando ou comentando alguma coisa que está acontecendo. E é importante a gente entender o contexto, né? Por exemplo, os comentários da missa, né? Por que eles nasceram, né? Porque num período pós-concílio Vaticano II, que as pessoas acompanhavam o rito da missa segundo o sino, né? Tocava o sino, você levantava. Tocava o sino, você sentava, né? Quer dizer, que a gente era condicionado a participar, porque a gente não entendia muito, estava em latim, etc., então, os comentários, eles nascem na igreja para ir nos catequizando dentro da liturgia. E esse momento já passou, né? A igreja, muito sabiamente, foi amadurecendo isso. Aqui no Brasil, a CNBB, há mais de 10 anos, já vem orientando, né, que a gente não faça mais comentários na missa, exatamente porque a gente já amadureceu nesse horizonte de que a gente já entende o rito, a gente já sabe o que se celebra, e que não precisa ficar explicando o que não precisa ser explicado, mas sim vivido, experimentado. Exatamente, né? Acho que o Rodrigo fez uma definição aí muito acertada das coisas, né? Explica porque não há necessidade mais de explicação. As pessoas já conhecem esse rito da missa, né? Já sabem como é a missa. Isso, no princípio, na década de 60, não era assim. As pessoas estavam se acostumando a essa nova modalidade da missa e tal. Então, era necessário. Ô, gente, aí, com a oração da comunidade, né, com as preces, nós concluímos a primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra. Antes de passar para a liturgia, que é um pouquinho mais curtinho, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. É muito importante que vocês que estão aí iniciando, né, do ministério, da distribuição da comunhão eucarística, mas também aqueles que já são ministros, que já são leitores, é muito importante tenhamos uma consciência do que significa o nosso ministério, né? O ministério é serviço, né? Nós estamos ali exercendo serviço litúrgico, o ministério litúrgico. Agora, vou dizer para vocês uma coisa que é clara e distinta, né? À frente, né, como ministros extraordinários da comunhão ou como ministros da palavra, eles não são uma classe privilegiada, né? Antigamente, eu lembro que aqueles ministros da Eucaristia, né, eram quase vice-padres, né? Se você fosse falar a hierárquica da paróquia, era o padre, ministro da Eucaristia, depois o povo. Não. Vocês todos são membros do povo de Deus. Então, todo ministério que vocês exercem na comunidade, vocês exercem como leigos. Vocês são leigos e leigas. E você, sendo aquele ministério, em nome da comunidade que está ali reunida, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a clericalização, né? Muita roupa, muito distintivo, muita coisa. Não. Quem tem que se paramentar é o padre, porque ele é o sacerdote, ele oferece esse sacrifício. Agora, os leigos não, né? Os leigos não. Pede-se que haja, né, uma distinção, alguma coisa que caracterize, que ajude o ministro a ser identificado na comunidade, sobretudo em ambiente urbano, né, como é o caso aí de Muriaé, que as pessoas saibam bem quem são os ministros extraordinários da comunhão, quem são os leitores, só que não se trata de uma clericalização, né? As pessoas que estão lá à frente exercendo o ministério extraordinário ou como proclamadores, elas não têm diferença nenhuma, né, na ordem da dignidade do que quem está participando da missa na Assembleia, né? Basta nós fazermos a pergunta, né? Quem que tem mais dignidade e mais importância? Quem distribui ou quem comunga? O que é maior? É distribuir ou é comungar? É por isso que você, antes de distribuir, você comunga. Porque a dignidade está muito mais em comungar do que em distribuir. Portanto, os ministros são membros do povo de Deus. São membros da comunidade e devem se portar enquanto tal, né? Enquanto representantes daquele povo de Deus que está ali reunido, né? Muito cuidado com a clericalização dos ministérios leigos. Quando o Concílio Vaticano II instituiu os ministérios leigos,
O Vaticano II não pensou em fazer desses ministérios uma categoria diferente da comunidade que se reúne para celebrar, para prestar o culto a Deus, né? Mas que a comunidade exercesse esses ministérios. Então, vocês são a comunidade exercendo esses ministérios, né? Vocês são membros efetivos da comunidade exercendo esses ministérios litúrgicos, certo? É uma questão um pouco complexa assim, da gente trabalhar, mas que é preciso sempre a gente recordar, para a gente não ter os vice-padres, né? O vice-padre, né? Ou a vice-padra, se é que existe, né? Aquelas pessoas assim que não são o padre, mas que estão assim, meio dono da igreja, essas coisas. Não pode haver isso. Isso atrapalha o nosso ministério, né? O objetivo não é esse, né? É sempre na dimensão do serviço. Nós somos povo de Deus e nós temos a mesma dignidade do que qualquer pessoa que está ali participando daquela Eucaristia. E às vezes, né, Fernando, privilégio. Às vezes a gente, por estar na frente, acha que a gente pode ter certos privilégios, que não é bem legal isso, né? Claro, a gente tem que ser muito atentos a isso. Muito bem, Alcineia, bem lembrado. A gente tem que ser muito atentos a isso. É claro, gente, se nós fomos escolhidos, né, para exercer o ministério, é porque nós temos uma caminhada na vida da comunidade, né? Isso é claro, né? Isso é inquestionável. Agora, é preciso que a gente conserve sempre no coração essa consciência de que nós somos povo, né? De que nós somos assembleia, de que o nosso lugar é assembleia, né? E que não é porque nós estamos exercendo o ministério que nós somos mais povo do que quem está lá embaixo. Né? Nós somos mais cristãos do que quem está lá embaixo. Rodrigo, é serviço. aqui é você que eu, né? Eu não entendi, Adélia. Não entendi a sua pergunta. Ela só fez confusão. Ela só fez confusão. Porque ela detornou dela agora. Eu acho que... Ela tinha deixado o microfone aberto, deveria estar conversando. Eu já mutei aqui o microfone dela. Tá, desculpa, gente. Gente, então aí nós passamos, né, rapidamente para a segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística, né? A liturgia eucarística começa com o ofertório, né? Nós acompanhamos o ofertório através do canto, né? E durante o ofertório o padre faz, né, como o nome diz, o oferecimento do pão e do vinho. Durante a liturgia eucarística existem 3 elevações do pão e do vinho, né? Se vocês observarem, a primeira elevação é justamente nesse momento do ofertório. Ela é uma elevação bem baixa. O sacerdote segura o pão e o vinho, não alto, mas acima do altar, oferecendo a Deus o pão e o vinho. Mas antes disso, o sacerdote prepara o pão e o vinho, né? Ele forra o altar com aquele pano quadrado, que nós chamamos de corporal, né? Por que o altar é forrado? Porque ali estará o corpo de Cristo, né? Então, se houverem fagulhas, pedacinhos da hóstia que caírem, esses pedacinhos serão amparados naquele tecido, né? Que depois deverá ser lavado numa água à parte, né? Enxaguado numa água à parte, colocado numa planta ou na natureza, né? Em sinal de respeito e de adoração pela presença de Jesus em pequenos fragmentos da hóstia consagrada, né? Depois o sacerdote coloca as hóstias, né, as partículas, em quantidade suficiente para a comunhão dos fiéis. Não pode estar consagrando muito, não, viu, gente? Isso é uma coisa muito interessante. Tem umas paróquias que a gente vai, né? E no Porto não é o caso, não. As vezes que eu tive aí, não tem esse problema, pelo menos na matriz. A gente, aquele mundaréu de hóstia consagrada. Às vezes tem 10 pessoas na igreja, consagra 100 partículas. Não podemos, não precisamos tocar, né? Nós temos missa sempre, a não ser que haja alguma necessidade, a gente deve consagrar sempre para aquele número de pessoas que está ali, mantendo uma pequena reserva no sacrário para os doentes, né? Ou para situações, para o viático, né? Para pessoas em perigo de morte, coisas assim, certo? E o sacerdote prepara o cálice. De que forma? Coloca o vinho, né? Em maior quantidade, e uma gota d'água. Vocês sabem qual que é o significado dessa gota d'água que o padre coloca no vinho? Amparo, sabe? É a transubstanciação? Não, a transubstanciação é na consagração. Aqui no ofertório, não. Essa gota d'água, gente, ela tem um sentido muito... É unir o divino ao sagrado, o homem ao sagrado? Sei. Como, Sônia? Não entendi. Unir o homem ao sagrado. Exatamente, é isso mesmo. A Sônia tocou exatamente no ponto.
Aquele vinho que é colocado dentro do cálice representa a divindade, representa Deus, que se oferta pela nossa salvação. Só que aquela gotinha de água que o padre coloca representa cada um de nós. Porque a salvação, ela nos é adquirida por Cristo. Ela é iniciativa de Deus, em primeiro lugar. Mas ela não prescinde, ela não dispensa a nossa liberdade. Nós também temos parte naquele sacrifício. Nós também temos parte nessa salvação. Por isso, aquela gota d'água representa cada um de nós. E nós temos parte nessa salvação de forma histórica e nós temos parte nessa salvação de forma também local e situada. Por quê? Se nós não tivéssemos ido à missa, nós não teríamos os frutos daquele sacrifício. Então, aquela gotinha de água que o padre coloca no cálice representa cada um de nós que fomos àquela missa, que nos aproximamos, que permitimos que Deus realizasse na nossa vida as maravilhas que nós alcançamos pela celebração da missa, que são aquelas 4 coisas que nós já refletimos, né? Adoração, ação de graças, perdão dos pecados e impetração, né? Ou petição, né? Ou pedidos que nós fazemos a Deus. Então, aquela gotinha de água representa a nós. É a nossa união com o divino. É o humano unido ao divino. Deus fez a maior parte. Deus faz na missa a maior parte. Mas nós também temos a nossa parte. Nós também viemos. Nós também dissemos sim. Nós também participamos com a nossa liberdade. Então, vejam como é que um gesto tão simples, né? Como um gesto tão simples tem um significado, né? Depois do ofertório, o sacerdote nos admoesta, né? Para continuarmos, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, e assim por diante. Depois ele reza a oração sobre que é também uma oração para cada missa, né? Essa oração, partindo do mistério que está celebrado, pede a Deus que receba as nossas oferendas. Depois dessa oração sobre as oferendas, nós entramos em uma oração, né, muito peculiar, né, também poética, que nós chamamos de prefácio, que é uma introdução à oração eucarística. A consagração acontece dentro de uma grande oração. Eu estou te ouvindo. Nós chamamos de oração. Pois não? Alguém disse? Adélia? Eu não estou te ouvindo, não. Como aqui? Ajuda aqui. Não, não é nada conosco. O prefácio nos prepara, nos introduz na oração eucarística. E o prefácio também, ele tem a ver com o mistério que está sendo celebrado, né? Nós temos os prefácios do tempo litúrgico e nós temos o prefácio próprio também para algumas celebrações, né? Para as solenidades mais importantes, para as festas de Nossa Senhora, né? Nós temos para as missas de mortos, né? De finados, nós temos prefácios prontos. Para cada um dos 7 sacramentos, temos um prefácio. Então, o prefácio aborda também o mistério celebrado, né? Naquela Eucaristia e nos introduz na oração eucarística. O prefácio é concluído com o santo, né? O canto do santo, ou a oração do santo, que nós conhecemos todos, né? Que é uma oração muito antiga, né? De exaltação e de louvor à divindade de Deus. Depois do santo, nós entramos propriamente na oração eucarística. E já no princípio da oração eucarística, dá-se a consagração, né? Dá-se a consagração, o ponto mais importante da celebração da missa. Eu disse que a missa está dividida em 2 partes, liturgia da palavra, liturgia eucarística. O momento mais importante da liturgia da palavra é o evangelho. O momento mais importante da liturgia eucarística é a consagração. Mas o momento mais importante da missa é a consagração. Por quê? É uma questão de lógica. Se não houver consagração, não existiu a missa. Se aconteceu a consagração, a missa foi válida. Ela pode ser até ilícita, né? Se faltarem outros ritos que são essenciais, ou tudo isso, mas ela será válida, né? Houve a consagração. Portanto, nós chegamos ao momento mais importante da Santa Missa. É por isso que a nossa posição corporal, ela demonstra a importância desse momento. Durante a consagração, nós nos colocamos de joelhos, né? A igreja ensinou isso durante milênios, continua ensinando até hoje. Durante o momento da consagração, esse é o ensinamento oficial da igreja.
durante o momento da consagração, nós todos nos colocamos de joelhos diante daquele grande mistério, diante daquele milagre que acontece sobre o altar. Assim como no o ambão, né, a mesa da palavra ladeada por velas, também é comum que no momento da consagração nas missas solenes, velas, né, tochas de velas, venham ali para diante do altar, juntamente com o incenso, para demonstrar a sublimidade e a importância do momento. E nós precisamos rezar, gente. Nós precisamos rezar. Nós não podemos permitir que um momento tão sagrado de união entre o céu e a terra, nós que tantas vezes procuramos tantos milagres, sinais, prodígios, nós não podemos deixar que aquele momento tão sagrado, prodigioso, passe por nós de forma indiferente. Quantas vezes que nós estamos ajoelhados, mas estamos com o pensamento distraído, longínquo? É preciso que a gente faça o exercício de nos concentrarmos para que nós possamos nos sintonizar na sacramental daquilo que está acontecendo naquele momento, né? Da renovação daquele sacrifício do Calvário. E quem sabe um bom começo seja esse, nós nos conscientizarmos que é Jesus que está ali no pão, né? Adorando a Deus em nosso nome, elevando a Deus ação de graças, pedindo a Deus, elevando a Deus os nossos pedidos, né? E pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados. Quem sabe, nos concentrando assim, nós consigamos nos sintonizar de fato naquele mistério que está sendo celebrado. Um dia eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa muito... Tinha muita dificuldade de concentração na missa, na consagração. E fazia muito mal a ela perceber que, num momento tão importante como a consagração, em geral, ela estava distraída. Então, ela achou uma fórmula. Enquanto o padre fazia a consagração, ela ficava repetindo mentalmente. Jesus, Jesus. Sabe aquele terço do padre Marcelo Rossi? Mais ou menos aquilo lá. Jesus, Jesus. Essa repetição mental da palavra fazia com que ela conseguisse se concentrar. Então, se a gente tem dificuldade de concentração, a gente pode uma fórmula. Jesus, eu confio em vós. Jesus, tem de piedade de mim. E mentalizar aquilo repetidas vezes, concentre naquele prodígio, naquele milagre, né, que está acontecendo sobre o altar. Então, concluindo a consagração, né, com eis o mistério da fé, né, a consagração é constituída de quê? Das palavras ditas por Jesus na última ceia, né? É bíblica, né? E nós sabemos que todo sacramento tem uma estrutura muito particular. O sacramento é constituído de palavra, de fórmula e de forma, né? É constituída de um gesto, de um sinal visível e de uma palavra. Então, por exemplo, o batismo. A água é a matéria do sacramento. E a fórmula é eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na missa? Como é que se dá esse sacramento? A matéria é o pão e o vinho. E a fórmula, as palavras de Jesus na consagração, ditas pelo sacerdote na intenção de consagrar aquele pão e aquele vinho para o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, a consagração se conclui com as palavras do sacerdote. Eis o mistério da fé. Nós proclamamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Né? A oração eucarística, né? Nós temos várias orações eucarísticas diferentes, mas elas têm uma estrutura mais ou menos parecida, né? Nós rezamos pelos vivos, pelos mortos, nós rezamos pela igreja, pelo papa, pelo bispo, nós rezamos pela comunidade que está reunida, né? E conclui a eucarística com a doxologia, né? Com o grande oferecimento de Jesus ao Pai, que é o por Cristo. Né? O por Cristo, gente, aquela oração que o sacerdote diz, né? Elevando o corpo e o sangue de Cristo, é quase que uma síntese da missa. O que o padre diz? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Essa doxologia, esse grande oferecimento que Jesus faz ao Pai, que em Jesus nós fazemos ao Pai, é praticamente uma síntese do que é a missa. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. A Deus Pai, na ação do Espírito Santo,
para elevar a Deus toda a honra e toda a glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Né? Resumo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Né? Então, a oração eucarística se conclui com essa grande doxologia. E eu disse para vocês que durante a liturgia eucarística haviam 3 elevações. Né? Eu vou começar pela maior delas. A maior elevação é a do corpo e do sangue de Jesus na consagração. Né? Depois nós temos a segunda, que é a do por Cristo. O padre eleva ao mesmo tempo o corpo e o sangue de Jesus. E nós temos aquela ação que é bem menor, que é a do ofertório. Né? Portanto, 3 momentos em que o padre eleva, no caso do ofertório, a hóstia e o vinho, oferecendo a Deus. Depois, na consagração, apresentando ao povo o milagre feito. E depois, na hora da doxologia, dando o corpo e o sangue de Jesus ao mesmo tempo. Aí nós passamos ao rito da comunhão. Vejam que grandeza, esse Jesus que rezou por nós, esse Jesus que rezou conosco, esse Jesus que de joelhos no altar, né? Jesus está de joelhos por nós no altar, a Deus que é seu Pai, né? Nós receberemos esse Jesus agora no nosso coração. Que milagre grandioso, que privilégio que nós teremos, né? Enquanto tantos povos adoram a Deus como um Deus distante, inalcançável, inatingível, nós temos um Deus por nós, que deu a sua vida, que se entrega a nós na forma do pão, né? Que reza por nós a cada Eucaristia, que se oferece a Deus em sacrifício por nós a cada missa e que vem morar em nós como alimento, né? Como verdadeiro alimento através da comunhão. Né? O nosso Deus é um Deus muito carinhoso, é um Deus muito presente, é um Deus muito próximo, é um Deus muito chegado a nós, né? Que passa a fazer parte de nós. Então, no rito da comunhão é justamente esse mistério que nós vamos celebrar. Né? O rito inicia com o Pai Nosso, a oração das orações, né? O modelo de toda a oração ensinado por Jesus. Depois nós temos mais uma invocação, a oração pela paz, né? Que é dirigida a Jesus, é aquilo que eu disse, é a única oração da missa que é de filho, né? É a oração pela paz. Depois nós temos o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, gente, é também uma cerimônia muito importante da missa, porque a missa também é partilha. Né? A missa é sacrifício e é banquete de partilha, é banquete de alimento. Nos alimentamos dessa Eucaristia. E nós não apenas comemos a hóstia, nós somos convidados a nos tornarmos eucarísticos, né? A vivenciarmos aquela partilha em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na partilha do pão material, né? Do nosso sustento, né? A Eucaristia é isso. E o Cordeiro de Deus é justamente uma oração, é um canto que acompanha uma ação ritual que nos recorda disso. Quando o padre parte a hóstia grande, como nós vemos lá, né? Parte a hóstia consagrada, aquela que foi apresentada, ele não está apenas quebrando para colocar na boca, como às vezes a gente pensa. Não. Ele está justamente demonstrando isso, que Jesus partiu o pão, que Jesus distribuiu o pão, e que nós somos chamados a fazer o mesmo. Né? E esse gesto importante do padre, que é uma cerimônia constitutiva, que é um rito e profundamente teológico na missa, né? Ele é acompanhado por esse hino, né? De exaltação do Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Né? A última que nós rezamos. Nós passamos, então, felizes os convidados, né? O padre apresenta, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e a oração do centurião romano, né? Para Jesus, uma oração de confiança na misericórdia de Deus. E, finalmente, nós comungamos. Né? A comunhão também é uma procissão. Nós não nos levantamos e vamos para a fila apenas porque é preciso ir lá buscar, porque ninguém pode trazer aqui. Não. A comunhão também é tida na liturgia como uma procissão. Né? Nós vamos cantando, mais ou menos no mesmo sentido da procissão de entrada, nos aproximando, mostrando que nós somos peregrinos, né, em busca desse alimento verdadeiro e perfeito, que é a Eucaristia, que é o pão do céu. E nós somos chamados a fazer a nossa ação de graças, né, da forma como for possível. A liturgia orienta que, após a comunhão, haja sempre um momento de silêncio, suficientemente
grande, né? Na medida das condições de cada comunidade, da cultura de cada comunidade, para a interiorização daquele mistério que foi celebrado, né? Então, depois nós temos da comunhão, a oração pós-comunhão, né? Que é uma oração também própria de cada missa e que é uma oração de ação de graças pela comunhão que nós estabelecemos com Deus e pela nossa comunhão de irmãos. Em geral, aos avisos da comunidade, que não devem ser muito longos, né? Que devem ser sucintos, ser objetivos, e finalmente a missa se conclui com a bênção. A bênção, que é uma bênção em nome de Deus e que é também um envio missionário, né? Tanto que as últimas palavras são: ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe, testemunhai o amor de Deus com as vossas vidas, ide em paz. Precisa se transformar em missão, né? Então, a finalização da missa, a bênção final, e esse é também um envio missionário, né, para que nós que celebramos possamos agora vivenciar lá fora também aquele mistério que nós celebramos. Em síntese, a missa é essa. É claro que em 1 hora é muito pouco para a gente falar tanto detalhe, tanta coisa. Sem dúvida, eu me esqueci de muitas coisas que deveria ter falado, mas penso assim que, de maneira sintética, nós conseguimos passar tudo aquilo que é a grandiosidade da celebração da Eucaristia. E é preciso que o nosso corpo reze, gente. Não é só com as palavras que nós rezamos, né? Nós rezamos com os nossos sentidos. Vejam bem como é que a missa mexe com todos os nossos sentidos, né? O canto bonito, a audição, né? Ouvir as orações, né? Dar as respostas, cantar, ter uma participação ativa, né? A nossa boca, né? A nossa fala, o incenso cheiroso, o nosso olfato, a beleza dos ritos, a beleza dos paramentos, a harmonia das alfaias, a nossa visão tem que ser bonita. A missa tem que ser bonita, ela tem que ter uma estética bonita, né? O tato, né? A paz de Cristo, o cumprimento aos irmãos, receber a Eucaristia nas nossas mãos, o tato, tocar, né? A missa mexe com todos os nossos sentidos. E nós rezamos com o nosso... Por isso é muito importante que nós, que exercemos o ministério, tenhamos essa consciência. É preciso que nós tenhamos uma postura adequada, uma postura de piedade, de reverência. Que coisa horrível, gente conversando durante a missa, né? Fazendo comentários com quem está do lado. Às vezes existe alguma situação de urgência em que é preciso dar um recado, dar uma informação, tudo bem, mas não pode se tornar uma prática, né? O celularzinho tem que ficar desligado desde quando a gente entra, né? A preparação para a missa começa lá em casa, desde antes de sair, né? Eu vou inteiro para a missa com a minha cabeça em outro lugar, no churrasco que eu vou depois, no problema que eu deixei lá em casa, não. É preciso que a gente vá inteiro, porque Jesus se dá inteiro por nós, é preciso que a gente também se dê inteiro para ele, né? A gente reza com o nosso corpo. Então, acho que, em síntese, eu espero que tenha sido proveitoso, que não tenha sido, assim, muita coisa ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham aproveitado, ao menos, algumas coisas daquilo que a gente possa partilhar e que a caminhada seja muito proveitosa, né? Há certas coisas que a gente aprende fazendo, né? Computador é assim. Ensinar alguém a mexer no computador. Você ensina a ligar, desligar, abrir, que tem que clicar 2 vezes. Agora a pessoa aprende mesmo fazendo. Eu creio que com essas linhas gerais, né, que nós passamos, que o Rodrigo também está passando aí, aprofundando, e depois na prática vocês conseguirem entrar mais esse mistério. Desde que nós tenhamos humildade diante do mistério, para sabendo que o mistério, mesmo que sejamos nós ministros dele, ele sempre nos supera, ele sempre é maior do que nós, e que nós celebramos sempre com a igreja, aquilo que a igreja e determina. Que Deus abençoe muito a caminhada de vocês, e eu estou à disposição para responder as perguntas. Eu gostaria até de saber, Rodrigo, o que é no chat sobre a entrada da palavra, para eu fazer um comentário sobre isso. Entrada da Bíblia, né? A Elisa Mota fez um comentário dizendo, né? Você estava falando sobre a questão de fazer a entrada da Bíblia, ela diz, mas a entrada da Bíblia é simbólico, pois a Bíblia leva a palavra, ela é a palavra de Deus. É o comentário dela. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é uma expressão da palavra de Deus. A palavra de Cristo. Cristo é a palavra de Deus, né? A Bíblia
é uma expressão da palavra, enquanto a forma humana, a palavra ficou codificada para nós. Nós precisamos receber os testemunhos da revelação de alguma forma. E o testemunho nós recebemos através das Escrituras. Agora, a palavra de Deus é Cristo, né? Por isso que na igreja sempre faz sentido proclamada. Na celebração eucarística, o sentido da palavra é a proclamação. É preciso que a gente tome muito com o culto prestado ao livro, porque não faz parte da tradição da igreja. Prestar culto. O livro dos evangelhos é reverenciado mais do que o lecionário. Vejam bem a diferença que se dá, né? Justamente porque, né, existem sinais de reverência estabelecidos pela liturgia. Por exemplo, nós incensamos os evangelhos na missa solene, né? É um sinal de reverência ao que contém aquele livro. Mas o livro em si, ele não é da nossa veneração na tradição litúrgica da igreja. Por isso é preciso que a gente tome muito cuidado com isso. Não estou dizendo que não possa haver entrada da palavra, né, Rodrigo? Toda missa solene entra o evangeliário. Existe a entrada da palavra na procissão. Com certeza. Né, na procissão de entrada. Agora, muito cuidado, às vezes, com coisas que a gente cria com muito boa intenção, mas que confunde a cabeça do povo. E aí o povo começa a pensar que a Bíblia é um amuleto. Vocês já foram em certas casas que tem a Bíblia aberta, está amarela aquela folha, fica aberta de pó, nunca saiu daquela folha, mas a pessoa vai lá, põe a mão, faz sinal da cruz, é um amuleto. É como se a Bíblia fosse uma imagem sacra de santo ou de Nossa Senhora. Não, a Bíblia não é isso, gente. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não é uma imagem. A Bíblia é a escritura sagrada que leva a uma experiência com a palavra de Deus, que é Cristo. Né? Então, o sentido da Bíblia é ler a Bíblia e proclamar a Escritura, proclamar o que está contido nela. Né? Só. Esse é o entendimento da igreja sobre a questão do livro da Bíblia. E é muito importante, Fernando, a gente citar que esse entendimento não é do Fernando, né? Não é do Rodrigo, né? Mas é do concílio, num documento que está escrito chamado Dei Verbum, né? Que diz lá que é presença real de Deus a palavra quando proclamada, celebrada, escutada e vivenciada, né? Então é muito importante a gente ter presente que não é da cabeça do Fernando que saiu essa fala, né? Mas sim dos documentos da igreja, que é o que a igreja pensa. É muito importante isso. Vocês gostam de perguntas, gente? Estou à disposição. Fala, Amparo. Pergunta eu não tenho, não. Eu achei muito boa, sabe? Muito clara a sua fala. Assim, né? A gente já conhecia bastante coisa disso, mas sempre tem coisas novas, que às vezes a gente não tinha pensado ainda, né? Uma nova visão. Eu gostei muito do esclarecimento, tá? Muito boa mesmo a sua explicação, Fernando. Vem clarear, vem mostrar claramente, né, essa importância, o valor que a gente deve dar, no caso, para a missa mesmo. Muito bom. Que bom. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário, mais alguém? Elisa, ficou clara a questão da Bíblia, né, da entrada da Bíblia, da proclamação? Fernando, ficou claro. Eu sim. Ai, gente, peraí. Dá para me ouvir? Tá, né? Sim. Vou fechar a tela aqui. Eu, assim, quando eu era criança, eu fiquei na igreja católica, depois eu me afastei. Quando eu aprendi, eu voltei, assim, tem uns 15 anos que eu voltei para a igreja católica, atuo aqui na comunidade, gosto de participar da comunidade. Então, quando a pessoa pergunta, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra. Aí quando você falou assim, a gente tem que ficar atento para essas entradas da Bíblia, para a gente não ficar tendo só atenção para a Bíblia, né? Nossa, porque isso me deixou um pouco confuso, porque sempre quando é o mês aqui da Bíblia, a gente faz entrada. A gente gosta de fazer entrada, porque tem muitas pessoas também que estão frequentando a igreja, que elas não têm assim, não
está nem sabendo que é o mês da Bíblia. Não está sabendo o que está acontecendo. Às vezes vai ali só assim, eu vou na celebração hoje porque é um costume de ir na celebração. Então, às vezes a gente destaca, assim, uma entrada da Bíblia, destaca alguma outra coisa durante a celebração, para as pessoas verem o que a gente está comemorando, o que a gente está mostrando naquele dia ali, na liturgia, entendeu? Sim. Mas eu entendi o que você quis dizer, eu que não sabia. Elisa, eu agradeço a você pelo comentário, que isso, sem dúvida, dá oportunidade para outras pessoas que estão vindo pensarem também nisso. Agora, sintética, para ficar claro e não fazer confusão, o que eu quis dizer foi o seguinte: o livro da Bíblia, né, o livro impresso da Bíblia que nós temos, ele não é um amuleto, uma imagem, né? Ele não é isso. O sentido da Bíblia é aquilo que o Rodrigo disse, citando a David, né? Nossa senhora, tá chique, Rodrigo, de cor, e é isso mesmo. A palavra é aquilo que diz a Dei Verbo, né? Então, quer dizer, que não é o livro da Bíblia que é um amuleto sagrado, digamos assim, né? É o que a Bíblia representa enquanto expressão da palavra de Deus. Agora, gente, vamos dizer uma outra coisa. Na missa nós lemos a palavra de Deus. Toda missa nós temos a palavra de Deus, né? Qual que é o lugar de ouvir a palavra de Deus? É a missa. Claro, você tem os círculos bíblicos, que é uma proposta pastoral da igreja muito interessante, né? Para a palavra de Deus, a reflexão da palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, né, na sua casa, né? Mas a liturgia é o lugar em que a palavra de Deus é proclamada e tudo isso, né? Então nós não podemos ter essa ilusão. Os nossos irmãos protestantes, às vezes, pensam nesse sentido, né? Mas nós estamos dando muito pouco valor na palavra, que nós só temos missa, gente, mas na missa está a palavra de Deus. Durante os 3 anos litúrgicos, nós passamos praticamente o evangelho todo. Nós lemos grande parte das escrituras, né, na missa. Participar ativamente da missa é cultivar também a palavra. Se um dia um irmão evangélico bater na sua porta e dizer, olha, vocês só estão querendo, vocês não querem saber a palavra, você tem toda a autoridade para dizer, olha, você não conhece a missa, você não sabe o que é missa. Porque na celebração da missa, a leitura da palavra. E é na missa que nós lemos a palavra, em comunidade, em assembleia, né? Então é muito interessante isso, a gente não separar essas realidades, como se a Bíblia fosse uma coisa à parte da liturgia. Não, a liturgia, ela parte da Bíblia, ela cultiva a Bíblia, né? E ela é o espaço adequado para a proclamação e reflexão da palavra de Deus. E é muito importante nessa reflexão sobre a palavra de Deus dentro da Bíblia, dentro da liturgia, que é o seguinte: quando é que nós, liturgos, né, pessoas que atuam na liturgia, valorizamos a palavra de Deus na liturgia? Quando nós, na hora da proclamação, o fazemos bem feito. Quando a gente, na hora de organizar o som, valoriza o som do ambão da palavra, para que aqueles que forem proclamar, possam proclamar com pausa, com um som audível, e que a Assembleia possa receber essa mensagem com qualidade. Então, isso é valorizar a palavra de Deus. Você está dando dignidade à palavra de Deus, né? Isso é muito explícito, porque na Dei Verba se fala muito, na introdução do Missal Romano se fala isso também, o seguinte: as duas mesas, a da palavra e da Eucaristia, têm igual valor. Aí você compra um cálice de R$2.000 para colocar lá para celebrar a consagração. Mas você compra um microfone de R$30 de péssima qualidade para poder proclamar a palavra de Deus. Então você vê como que dar a real importância à palavra proclamada, ela é também um investimento, e isso é valorizar a palavra de Deus, né? Então, quando você for ser o ministro da palavra, que você for proclamar a palavra, preparar com antecedência, rezar o que você vai proclamar, né? Pontuar a palavra com aquilo que pede, porque se você muda, né, um ponto, você muda o sentido e o texto, isso tudo é valorizar a palavra dentro da liturgia. E o que não pode ficar mal entendido, e aqui a Elisa, né, é que a igreja no Brasil, quando define os meses temáticos, ela procura
trabalhar o tema não só na missa, mas na igreja como um todo. Então, por exemplo, quando fala-se de mês da Bíblia, não é que na liturgia só deve ter entrada da Bíblia, não, você pode ter uma entrada da Bíblia lá no círculo bíblico, na hora da oração do terço, lá no grupo de oração, você pode fazer uma celebração da palavra, pensando a Bíblia e a valorização da Bíblia. A igreja propõe um estudo de um livro anual, né? Então, ano passado foi o livro do Deuteronômio, esse ano já é um outro livro. Quer dizer, a gente costuma trazer tudo que é proposta da igreja para dentro da liturgia da missa, esquecendo que, na verdade, o que é proposta da igreja é para tudo além da missa. É a missa mais o todo que a gente celebra. Então, a gente nunca pode esquecer isso, né? Fernando, Pois não. eu entendo perfeitamente quando a Elisa coloca isso, porque quando você faz essa... quase que você está tirando, tipo assim, retira a palavra do livro, entendeu? Por quê? Né, para valorizar a palavra e não o livro em si, correto? Não é essa a explicação? Exatamente, mas essa profundidade... é complicado mesmo a gente entender e falar, então não é o livro? Porque é como se o livro é só o papel, né, impresso ali na gráfica e montado. O interessante é aquilo que está ali, ou seja, é como se a escrita ela se esvairisse do livro, é como se ela fosse além daquele papel, correto? Essa é a palavra, mas eu entendo quando a Elisa coloca, porque também a gente não pode, né, entender assim, também não é importante, mas é difícil mesmo entender que é a palavra que é fundamental, que é a palavra de Deus, e não só o livro em si, ou seja, só o papel impresso. Para isso mesmo. Gente, é claro que o livro tem a sua dignidade, ele é respeitado, o que eu disse, nós incensamos o livro, né? Mas o que eu quis dizer é justamente isso, você sintetizou bem. A proclamação da palavra é que é o ponto. É a proclamação da palavra. Lembrem bem do exemplo que eu dei se cada um tivesse o texto e lesse em voz baixa. No espírito da liturgia, não. É a proclamação, porque o Espírito age na comunidade reunida. O Espírito atualiza a palavra, né? É nesse sentido. Não é um livro santo que você põe a mão, faz o nome do Pai, beija, porque é o papel que é sagrado. O que eu quero dizer, não é o papel que é sagrado, a capa sagrada. É o conteúdo proclamado, da revelação de Deus vivificada pelo Espírito na comunidade reunida, né? É isso que eu quis dizer. Mas, de fato, vocês têm toda a razão. Sim, bem profundo, pode se revestir de uma certa complexidade. Pois não, Sônia? Então, igual você falou. Porque, por exemplo, a Bíblia, ela fechada, ela não transforma ninguém, né? O que transforma é a palavra revelada, né? De repente fica mais claro para ela entender. Não que a Bíblia, o livro em si não tenha seu significado, mas ele fechado, né? Ou aberto numa página, igual você deu o exemplo há pouco, ele não transforma, ele não toca. O que toca é a palavra proclamada, é a palavra revelada. Exatamente. É isso. O ponto é esse. Muito bem, é isso mesmo. Tá muito claro. E para encerrar esse tema da palavra, eu acho que para poder abrir para talvez outros assuntos, é que a orientação da igreja, por exemplo, no caso dos projetores, né, é que nunca tenha o texto projetado no telão. Que ele sempre seja proclamado com qualidade e escutado com qualidade. E nunca acompanhado, lido. Você nunca tem que ter o jornalzinho ou tá lendo lá no projetor, né? Você tem que estar recebendo com qualidade o texto proclamado no seu ouvido, né? Então, essa é a orientação da igreja. Daí a importância de se escolher bem quem vai ler, né, o Rodrigo? Claro. Né? É a valorização porque da palavra. Às vezes eu pego muito nesse ponto, fico até com medo de eu ser muito taxativa, né? Da pessoa falar assim, ela está querendo escolher.
Mas eu acho que é de suma importância que a pessoa que vá proclamar a palavra, que vai, né, tá lá na frente, ela seja entendida por todos aqueles que estiverem ouvindo, né? Fernando, deixa eu te fazer E é por isso que a gente tem batido na tecla. Pois não? uma outra dúvida, hein, fora do assunto da palavra aí. Naquela Pode falar, oração, Amparo. quando aquela oração no finalzinho lá, quando o sacerdote eleva o cálice, né, com o vinho e o corpo de Cristo, que ele fala, por Cristo, com Cristo, eu já ouvi que isso aí é uma oração assim, sacerdotal, ou seja, ela é exclusiva do sacerdote. E mais assim, a gente vê também, tem muitos sacerdotes que pede ao povo para orar junto. E eu já ouvi algumas vezes, fala no sentido de que não é o correto a gente fazer essa oração junto com o sacerdote, que ela é exclusivamente sacerdotal. Qual a sua postura diante disso? Que isso é verdade, não é? É assim mesmo, a gente pode. Eu já cheguei em época, às vezes, o sacerdote falar rezemos junto, que eu, às vezes, nem rezar junto com ele, por ter o entendimento que ele deveria rezar sozinho. Mas hoje eu já nem sei mais qual é o entendimento, se ele deve rezar sozinho, ou se está certo a gente rezar junto com ele, ou se não reza junto. É muito O que você claro. fala disso? Está muito clara a sua pergunta. É o seguinte: a missa é um culto prestado a Deus presidencial, né? Como eu disse, o sacerdote existe para a missa, né? O sacerdócio está na Eucaristia de forma umbilical, né? O sacerdote oferece o sacrifício da missa com a comunidade ali reunida, em nome da comunidade reunida. Então, há orações da missa que são chamadas de presidenciais, né? Que competem ao sacerdote exclusivamente. Orações que são de todos, de toda a Assembleia reunida, e há orações que são presidenciais, né? O Por Cristo, como você mesmo disse, é uma oração presidencial, né? De acordo com as orientações da liturgia da igreja, deveria ser rezado apenas pelo sacerdote. Mas não é porque é uma oração presidencial que nós precisamos assim nos preocupar de forma assim grave com isso. Nós devemos respeitar também. Às vezes há um ou outro sacerdote, né, que saem fora em algum ponto ou outro da liturgia, tem uma caridade, uma compreensão com relação a isso. Isso às vezes está relacionado a uma compreensão que a pessoa tem, né? E não vale a pena a gente por isso. Sempre que eu dou cursos de liturgia, né, cursos às vezes maiores, de um dia inteiro e tal, eu sempre digo isso. A liturgia nunca pode ser motivo de desavença e de desunião entre nós, né? Eu chego lá na comunidade, eu aprendi aqui que é feito assim, aí eu chego lá na missa, o padre faz diferente. Eu devo respeitar aquilo, né? Sobretudo se não é uma coisa grave, né? Não é pela igreja. O Por Cristo é uma oração presidencial. Mas se o padre manda o povo rezar junto, não podemos dizer também que seja uma coisa grave. Grave seria, né, não fazer. Isso seria grave. Então eu digo isso para vocês, né? Se na comunidade de vocês, em outras comunidades, né, existe ou o sacerdote que faz alguma coisa de forma diferenciada disso que a gente estudou aqui, não façam nunca disso um motivo de questionar. Não. Com muito carinho, respeitem aquilo, acolham, né? Porque o sacerdote não é só aquilo. E a gente não pode cair também na racismo, né? Nós temos as orientações, as normas da igreja que nos ajudam a celebrar bem, né? Elas devem ser seguidas para isso, só que nós não precisamos ser rubricistas também, porque existe a forma e o conteúdo. A rubrica, né, a regra, mas existe o conteúdo, né? Se o conteúdo está acontecendo, nós não precisamos assim nos digladiar, brigar, criar atritos, a nossa comunhão, né? A nossa fraternidade por causa da forma. Então, assim, não vale a pena. Procurem fazer certo a parte que é, né? Por exemplo, você, Amparo, e outras pessoas têm consciência de que o Por Cristo é uma oração presidencial. Então não reze, simplesmente não, né? Mas não é também razão para a gente corrigir ninguém, para a gente corrigir o nosso padre, não, nada disso, né? A liturgia não é espaço para abrir, né? Para nada disso. A liturgia é coisa sagrada
e nós devemos nos respeitar muito. Quanto mais respeitar o nosso padre, por gesto de obediência, né? O padre é o nosso superior na fé, e a gente deve acatar com toda reverência, com toda obediência, aquilo que ele traz. Tá bom? Ô, Fernando, Oi. por que aquela oração, quando o padre recebe as ofertas lá na frente, as oferendas lá na frente, ela é rezada em voz baixa, e eu só vi um padre uma vez falar sobre aquela oração. Por que quase não se fala como é aquela oração e por que o padre reza baixo? Se existe o canto, muito boa pergunta, viu, Lindão? Se existe o canto do ofertório... É a Sandra que falou, a Sandra que falou. Desculpa, eu estou lendo o nome escrito aqui que eu não conheço. Não tem problema, não, estou junto com ela. Desculpa, viu, Sandra? Está tudo em casa. Vocês estão tudo em casa, né? O que acontece? O ofertório, existe o canto do ofertório, o padre reza as orações de oferecimento em voz baixa. Se não tem canto, ele reza em voz alta. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão, fruto da terra, trabalho humano, que a nós vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja o universo pelo vinho, fruto da terra, trabalho do homem, fruto da videira e do trabalho do homem, que para nós se vai tornar cálice da salvação. Então, essas orações do ofertório, elas só são rezadas em voz alta se não houver canto. Se tiver canto, o padre reza em voz baixa. É essa que é a norma. Existem muitas orações que são rezadas em voz baixa, né? Quando o padre coloca aquela gota d'água no vinho, né? Pelo mistério dessa água, deste vinho, possamos participar, Senhor, da vossa divindade, possamos participar da vossa divindade que se dignou assumir a nossa humanidade. A gente reza. Quando o padre termina de fazer o ofertório, de coração contrito e humilde, é grande, eu não sei, mas começa assim, de coração contrito e humilde. Quando ele lava a mão, lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados, né? Depois, quando ele vai, antes do Cordeiro de Deus, vocês já viram que ele ajoelha, né? O padre ajoelha, ele reza também uma oração naquele momento. Senhor Jesus Cristo, que o vosso corpo, o vosso sangue que vou receber, não se torne para mim causa de juízo e condenação, mas vossa bondade se sustenta remédio para a vida eterna. Depois, quando ele vai purificar o cálice no final, até então, tudo isso em voz baixa, que ninguém está ouvindo, mas que o padre tem que rezar, né? Em geral, a gente sabe de cor. Como é que é? Senhor, que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Eu sou só diácono, viu, gente? Tem umas coisas que eu não sei de cor, não. Mas tem várias orações que são baixas mesmo. Agora, a questão do ofertório é essa. Se há canto, reza baixo. Se não há canto, reza alto. E lembrando sempre que a regra é rezar e não ter canto. É a gente que criou esse costume de ficar cantando sempre, né? Por causa da questão de fazer as ofertas, as assembleias são grandes, né? E aí, por todo aquele momento de ir lá, levar a coleta, né, e tudo mais, a gente costuma cantar. Mas nas celebrações... O canto do ofertório, então, ele pode ser mais curto. Pode. Ele pode ser curto ou pode ser até omitido, né? Não precisa. Aí vocês comuniquem ao padre e falem, olha, padre, hoje nós não teremos canto do ofertório, será somente a oração. Mas aí tem que ver se a comunidade tem esse costume de fazer o ofertório, porque aí durante a procissão do ofertório, o povo não participará da oração do padre. Aí o diálogo fica talvez comprometido, porque aí tem uma resposta, porque o padre reza isso e o povo responde, bendito seja Deus para sempre. Se for em voz alta, tem uma resposta. Então, é muito importante que entenda a realidade da comunidade e a construção do momento para poder escolher se vai celebrar dessa forma, com canto ou só com a oração. Eu costumo pedir, né, aos padres sempre que na época da primeira Eucaristia não tenha canto e faça, por exemplo, rezado, para que a gente catequize os nossos comungantes, ou primeiro comungantes, né, na oração, para que eles saibam que existe uma oração a ser dialogada naquele momento. É bem interessante isso aí, né? Bem interessante isso aí, porque eu até há pouco tempo eu não sabia nem o que falava nessa oração. Então eu fiquei sabendo há pouco tempo, por isso que eu quis perguntar. É bem interessante que aí as pessoas já fiquem sabendo que tem essa oração e que ela pode ser rezada.
Ô, gente, hoje não é dia de a gente esgotar o conteúdo, né? Nós já excedemos o horário em 15 minutos, então nós vamos deixar para os próximos encontros para a gente ir tirando essas dúvidas, né? Vai entrando novos conteúdos, talvez já vai esclarecendo e a gente vai somando tudo isso com a vida, porque a maior, como disse bem o Fernando, a experiência é que constrói o nosso conhecimento, né? Vai ser a prática do dia a dia e agora, prestando atenção naquilo que celebramos, é que nós vamos ir adquirindo esse conhecimento, né? Então, muito bom. Eu quero agradecer o diácono Fernando por suas palavras, por estar conosco. Um momento riquíssimo, nosso irmão na fé, né? Nós já estamos em oração, pedindo a Deus pela sua ordenação sacerdotal, ainda esse ano, se Deus quiser. E conte sempre com nossas orações, e numa oportunidade você estará aqui com esse mesmo grupo, se Deus quiser, voltando com outro tema. Amém. Muito obrigado, eu é que agradeço, né, e gostaria de concluir, né, dando a bênção, né, que é aquilo de mais precioso que eu tenho, e eu ofereço a vocês, agradecê-los pela atenção, também pela caridade, né, um tema bastante amplo, nem sempre a gente consegue atingir todos os objetivos, mas tenho certeza que em algum ponto foi útil para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de nossa vida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, daqui umas 2 horas estará disponível lá no YouTube, eu compartilho o link, tá bom? Fiquem com Deus, até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Amém.